Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente vai falar hoje sobre o modernismo e a Semana de Arte Moderna e, principalmente, o que antecedeu o modernismo, tá certo? Que é o pré-modernismo. Então, é muito importante a gente entender, estudar direitinho, porque o modernismo cai muito no Enem e é um tema muito cobrado, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai ver o pré-modernismo, contexto histórico do surgimento do modernismo no Brasil e no mundo, as características desse movimento modernista e a Semana de Arte Moderna. Tá bom? Vamos lá. O que é o pré-modernismo? É um período de transição entre as tendências do século XIX e o modernismo. Então, vai trazer, é um movimento que vai trazer novidades, tá certo? Então, ele vai trazer um interesse pela realidade brasileira. Aí, ok, a gente tem esse interesse pela realidade brasileira, mas no real-naturalismo, por exemplo, a gente já não tinha a realidade brasileira sendo mostrada? Tinha. Só que tratava de temas, era a realidade, mas tratando de temas universais. Então, era o homem universal com suas condições, seus anseios. E os pré-modernistas não, vão trazer a realidade em si brasileira. Por exemplo, da Guerra de Canudos, que a gente estuda em história. Euclides da Cunha foi até Canudos, viu a guerra, disse para o Brasil o que estava acontecendo, para o restante do Brasil o que estava acontecendo, e escreveu 5 anos depois dos Sertões. Então, esse interesse pela realidade brasileira foi muito mostrado no pré-modernismo. A exceção do pré-modernismo é Augusto dos Anjos, tá certo? Ele não vai trazer temas sociais. E vai ter uma linguagem simples e coloquial nessas obras. Não de todos. Lima Barreto é o que se destaca, porque ele vai procurar escrever brasileiro, sim, e não vai agradar muito os meios os acadêmicos, os academicistas. Então, quem foi Euclides da Cunha, né? A gente vai ver que ele foi nascido no Rio e desde cedo mostrava interesse pela filosofia e ciências naturais. E por que eu trago esse dado? Primeiro, porque você vê que ele nasceu no Rio de Janeiro e ele vai precisar ir até Canudos, na Bahia, no final do século XIX, para documentar uma guerra. Então, e ele vai ver uma realidade assim, completamente diferente da que ele estava vivendo. E ele, além disso, a gente vai ver que ele tem interesse pelas ciências naturais. Isso mostra muito de que linha ele vai se que linha ele vai seguir, né? Que linha literária ele vai seguir. Então, a linha literária dele vai trazer um viés mais cientificista, sabe? E ele vai ser enviado pelo jornal Estado de São Paulo como correspondente para o Sertão da Bahia para cobrir Canudos. Ele cobre Canudos, informando ao Brasil, a todo mundo, passo a passo da campanha, e escreve 5 anos depois dos Sertões. Bom? Então, esse é o livro, né, Os Sertões, e é uma obra dividida em 3 partes. A terra, o homem e a luta. E em cada uma dessas partes, o que ele vai dizendo, por exemplo, vai descrevendo a paisagem do sertão, vai dizendo como é o sertanejo, e vai dizer a luta, né, a Guerra de Canudos, que foi a guerra entre sertanejos e militares. Em 1896, mais ou menos, aconteceu, né? E foi depois da proclamação da República. Então, a proclamação da República foi em 1889. Daí ele vai no Nordeste. Assim, o Nordeste brasileiro, no final do século XIX, imagine. Assim, a expectativa de vida era de, no máximo, 30 anos. E a seca estava tendo uma seca muito grande naquela época, durante esse período. E é onde surge, né, Antônio Maciel, o conselheiro, Antônio Conselheiro. E ele vai e assim, além de ajudar aquela população, ele vai trazer a ideia, vai ser um religioso, né? Que vai ter um caráter messiânico naquela cidade. E não vai agradar a República. Que vai dizer que ele está com tendências monarquistas, sendo fanático, e vai enviar os militares para entrar em conflito com os sertanejos, com ele, tá bom? E Euclides da Cunha vai ficar do lado dos sertanejos, e durante o livro ele vai abordar o determinismo e o positivismo da época. Então, aqui é um trecho do livro que ele fala um pouquinho sobre essa terra, né? Desce a noite sem crepúsculo, de chofre, um salto da treva por cima de uma franja vermelha do poente. E todo este calor se perde no espaço, numa irradiação intensíssima. Cai na temperatura de súbito, numa queda única assombrosa. Tá certo? É só para mostrar um pouquinho o trecho dele descrevendo esse ambiente. O segundo autor é Lima Barreto, que vai nascer no Rio também e vai ter pouco reconhecimento, infelizmente, pouco reconhecimento literário para a época. E ele vai escrever O Triste Fim de Paulo Carpo Quaresma, tá certo?
Então, qual é o enredo do Triste Fim de Policarpo? É uma obra que vai narrar a história de um funcionário público, Policarpo Quaresma, que é um homem fanático, assim, sabe? Um nacionalista fanático. E vai realizar uma descrição sobre a política do país no início da República, porque estava recém-proclamada, né? E como era o painel social e humano do Rio de Janeiro da época. Aí ele fala assim: como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo às vezes, e sempre o pão da padaria francesa. Não gastava nesses passos nem mesmo a hora, de forma que às 13h40, por aí assim, tomava o bonde, sem erro de um minuto, ia pisar a soleira da porta de sua casa, numa rua afastada de São Januário, vendo metódico, e ele fala dessa questão dele ter sido militar e tudo mais. Uma rua afastada de São Januário, bem exatamente às 4h15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos, e tanto que, na casa do capitão Cláudio, onde era costume jantar-se aí pelas 4h30, logo que o viam passar, a dona gritava à criada: Alice, olha que são horas, o Major Quaresma já passou. Então, mostrando um pouquinho mais de como é que era o Policarpo Quaresma, né? Aqui, um que se destaca também é Monteiro Lobato, que é um escritor paulista, que vai ter prestígio, assim, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente, todo mundo já ouviu falar, né, do brasileiro. Ele vai ter um prestígio na literatura infantil, especialmente nos contos, tá certo? Agora, tem um Monteiro Lobato, tem umas coisas nele que é importante a gente falar, porque mesmo ele sendo pré-modernista, ele se mostra racista, avesso à Semana de Arte Moderna, faz comentários horríveis sobre a Anita Malfatti, que, assim, desestabilizam ela, sabe? Não ajudam ela no processo da criação da arte dela. Então, é importante falar esses detalhes que Monteiro Lobato, esses fatos, né, que Monteiro Lobato tem, né? Então, mas assim, mesmo é importante a gente falar isso e também sobre o fato, a carreira literária dele, né? A gente tem que ver isso, né? Precisa ver. Ele se destacou em contos, como eu tinha dito, então, Urupês, que é interessante que você acha que Jacatatu é o nome do conto, que é o nome do livro, mas não, o nome do livro é Urupês e Jacatatu é abordado nele. E é uma obra que surgiu na República, surgiu, né, nesse começo de República, e vai surgir no artigo Velha Praga, do artigo Velha Praga, na verdade. Porque foi assim, ele enviou um artigo para o Estado de São Paulo, para o jornal Estado de São Paulo. Porque a fazenda, ele morava numa fazenda herdada do avô dele. Aí, essa fazenda estava com uma seca, estava sofrendo uma seca muito grande. E ele estava revoltado, e ele escreveu Velha Praga por causa dessa indignação, sabe? E o Estado de São Paulo, o jornal, viu que era um artigo muito interessante nessa carta que ele escreveu. Poderia virar um artigo muito bom. E transformaram isso num conto. Ele fez vários contos, esse livro de contos, né, que tem vários contos, um compilado muito grande de contos, e que vão dar origem à obra Europeia, tá certo? E nessa obra aparece o personagem famoso, que é o Jacatatu, que vai representar o descaso do governo com o Brasil rural da época, tá bom? Augusto dos Anjos. Ele vai ser nascido na Paraíba, né? Foi advogado e professor de literatura. Ele vai ser considerado um poeta simbolista, mas, como eu disse, ele não vai trazer temas sociais em si. Ele vai ser alguém único na literatura desse período, sabe? No pré-modernismo, porque ele vai unir, vai ser sincrético. Então, quando a gente fala de sincretismo, é a junção. Nesse caso, de escolas literárias. Então, ele vai unir o simbolismo e o naturalismo. Então, além da camada, quando ele une o simbolismo com o naturalismo, ele traz, além da camada científica, as angústias, anseios existenciais, sabe? Mas não vai falar da realidade brasileira em si. Então, isso aqui é uma das poesias dele, que a gente vai já notar o tom mais coloquial, tá bom? Que é uma característica do modernismo dessa época, e o enfoque naturalista dele. Então diz assim: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável.
Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então, você vê a linguagem coloquial dele, ele diz assim, toma um fósforo, escarra nessa... Escarra nunca... Não era uma palavra utilizada em poesias antes dele, né, e na época dele. Então, ele traz essas palavras assim. E também o enfoque naturalista, que ele diz assim, o homem que entre feras sente a necessidade de ser fera também. Então, ele traz essa comparação do homem com um animal e tudo mais, tá bom? E chega o modernismo, tá certo? A gente vê, então, o pré-modernismo com os principais autores, e é muito importante a gente entender o pré-modernismo, tá certo? Pra gente entender o modernismo em si, e a cena de arte moderna. Então, o que está acontecendo no século XX, né? É muito importante entender esse contexto histórico, porque a arte sempre vai traduzir, né, refletir o que está acontecendo no mundo naquela época. Então, a gente está tendo a Primeira Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, então, crise, conflitos, e isso vai ser muito retratado na literatura, principalmente na literatura, na pintura. Então, vão surgir vanguardas europeias no contexto, sabe? Especialmente no contexto da Belle Époque, que é quando está tendo várias ideias, pluralismo de ideias, pluralismo de ideias. Então, está tendo várias ideias ao mesmo tempo acontecendo, sabe? Uma pluralidade de tendências filosóficas, estéticas, sociais, literárias. E a pintura, a literatura vai traduzir isso. Então, surgem os ismos para se adequarem a essa nova realidade. Sempre assim. Então, a gente tem conflitos acontecendo, tendências literárias surgindo, porque o mundo está em movimento naquela época e está acontecendo um turbilhão de coisas nesse momento no início do século XX. Então, a literatura vai traduzir isso, tá certo? Vai trazer essa reflexão do mundo que está se vivendo. Então, as vanguardas, os ismos, né? A gente tem o futurismo, que vai trazer essa rapidez dos novos tempos. O cubismo, com Picasso, né? Assim, maravilhoso. E a gente vai trazer esse quadro perfeito, né? E a gente vai trazer a sobreposição da dimensão, sabe? Ele não bota em várias dimensões. Não se teve um quadro antes como o Picasso fez, no cubismo, sabe? Essa vanguarda que foi, assim, para a época foi inovadora. E até hoje, né, no caso. O expressionismo também é muito importante, porque vai exteriorizar as emoções, tá certo? Também muito inovador até hoje. Dadaísmo, que vai ser uma quebra com a arte, o que era arte na época, né? Então, é muito importante o dadaísmo também. O surrealismo, que vai trazer a questão onírica dos sonhos, tá certo? E o que estava acontecendo no Brasil? A gente vai ter a greve de operários em 1917, que vai ocorrer em São Paulo, e eles vão pedir melhores condições de trabalho, melhores salários, tá bom? E o movimento tenentista, que vai ser uma luta contra as oligarquias da época, tá certo? Então, tudo isso, mais uma vez, a literatura vai refletir. Vai trazer para a literatura essa realidade que está acontecendo. Não tem como negar o que está acontecendo no mundo e no Brasil, né? Que a gente está falando do contexto brasileiro, no Brasil naquela época. Então, essa questão da greve dos operários, a questão do movimento tenentista e outros conflitos que estavam acontecendo vão ser trazidos para a arte. Então, a vanguarda da gente, que vai ser inspirada nas vanguardas europeias, acontece na Semana de Arte Moderna, né? Que, assim, é a inauguração, né, do modernismo no Brasil. É o auge, né? Então, quais são as características do modernismo, né? Esse nacionalismo, a revisão crítica do passado e da atualidade também, porque ele vai valorizar temas cotidianos, versos livres, busca da linguagem brasileira, tá certo? E sim, o modernismo em si, né, que foi... A gente diz que a Semana de Arte Moderna foi a inauguração do modernismo no Brasil, o que definiu que começou o modernismo brasileiro. Mas antes da Semana de Arte Moderna, hoje o Odmar de Andrade já estavam começando a fazer obras voltadas para o modernismo. E um fato marcante é que Anita Malfatti fez uma exposição em 1917 e provocou uma crítica enorme no Monteiro Lobato, como eu disse, né? Infelizmente. Ele falou que
quem fazia quadros assim, tava com psicose, assim, sabe? Foram coisas horríveis que ele falou. E que, assim, causou coisas, assim, foi muito ruim, não só para o que ela achava das pinturas dela, mas para o que outras pessoas achavam da pintura dela. Porque Monteiro Lobato era um autor consagrado. Então, quando ele estava escrevendo para o Estado de São Paulo e tudo mais, em livros e em outros jornais, ele estava, assim, exercendo influência na época. Então, muitas pessoas que estavam acompanhando a Semana de Arte Moderna acabaram tendo, infelizmente, o mesmo pensamento dele, sabe? Foram influenciadas por ele. Então, como foi a semana? Foi a semana que vai se iniciar oficialmente o marco, né? Em 1922, no centenário da independência. Vai ocorrer entre 13 e 18 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo. E vai ser aberto ao público, né? Como eu disse, né? O público vai lá, vai acompanhar. E vai contar com a presença de Anitta Malfatti, de Cavalcante, Graça Aranha. Agora é aquela semana que durou 3 dias, porque era para ser de dia 11 a dia 18, mas foi de dia 13 a 18 com dias alternados, sabe? Então, foi porque eles tiveram a intenção de provocar que eles, ao invés de realizarem em uma semana, realizaram em 3 dias. E o público não foi agradado, infelizmente, porque eles foram na onda de Monteiro Lobato. Então, eles chegavam lá e vaiavam poemas. Por exemplo, Manuel Bandeira. Vaiaram Manuel Bandeira no poema que eu vou mostrar a seguir. Eles chegavam, e como era aberto no Teatro Municipal, que é esse teatro aqui, eles chegavam, olhavam os quadros na parede e perguntavam se os quadros estavam certos, ou se estavam tortos, assim, sabe? Eles não. Para eles era uma coisa, assim, totalmente diferente para a época, sabe? Então, como é que foi esse poema? Eu trouxe o poema que foi vaiado em uma bandeira. E como é que é o poema? Diz assim: Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: Meu cancioneiro é bem martelado. Então ele traz essa crítica ao parnasianismo, né? Ele fala assim, parnasiano aguado. Então, e na época isso, assim, foi completamente... O público não gostou da poesia do Manuel Bandeira. Mas, quando a gente pensa na Semana de Arte Moderna, a gente tem que pensar na importância dela, que ela ganhou com o passar dos anos, né? Ainda bem, né? Porque ela vai trazer uma confluência muito grande de tendência de renovação, vai chamar a atenção dos meios artísticos do país, porque eles se organizaram logo no Teatro Municipal de São Paulo, no centenário da independência, e, claro, ia chamar a atenção dos meios artísticos do país todo, né? E vai aproximar de diferentes áreas. Então, eles vão trazer escritores, poetas, pintores, sabe? Como eram 3 dias, eram dias alternados, eu disse, né? Aí, num dia ia pintor, no outro dia pintor, escultor, pintor e poeta, no outro dia músico, escritor. Então, eles iam variando, tá certo? E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido a aula. Tenham um ótimo dia. E qualquer dúvida, podem falar comigo à vontade, tá bom? Tchau, um cheiro.